O dízimo é para a Igreja de Cristo? Vamos então a uma compreensão. Na realidade, para sabermos o que é ou não para a Igreja, devemos ver como eles viviam. Eles quem? A Igreja primitiva. E como criam, e de uma forma simples de compreensão, podemos notar que não há registro da prática dos dízimos, nem na história da Igreja primitiva, e principalmente na doutrina dos apóstolos. Veja que o texto lá em Atos 2,42 diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. É bem sabido que doutrina é um conjunto de ensinamento. A doutrina deve reger as orações, ela deve reger a comunhão e o partir do pão. É isso que a Bíblia diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando nós olhamos a questão da doutrina, Judas, o meio-irmão de Cristo, que escreve a carta anterior ao livro do Apocalipse, ele diz que devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, devemos batalhar pela doutrina cristã que chegou até nós e que muitas coisas querem nos desviar do foco. O dízimo tem sido nos dias atuais o foco nas pregações da igreja contemporânea. E o versículo que eles mais utilizam, né, é bem sabido e é claro que é de forma totalmente fora do seu contexto, Malaquias capítulo 3, né, você deve conhecer bem esse versículo, quando diz o seguinte, Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Todos os dízimos? Então, o que seria isso? Casa do tesouro? São igrejas hoje, na atualidade? Ou o texto fala sobre algo específico? Então, vamos contextualizar o livro de Malaquias e entender o que significa, por exemplo, roubar a Deus, com maldição sois amaldiçoados, casa do tesouro, devorador, entre outros assuntos. Malaquias, capítulo 1, verso 6, Malaquias, capítulo 2, verso 1 e 2, não pode estar mais claro para nós que o livro foi escrito direcionado aos sacerdotes, no período pós-exílio, né? Quando eles voltam no cativeiro da Babilônia, depois já da reconstrução do templo. Os sacerdotes estavam desonrando a Deus e tinham um motivo pelo qual eles estavam desonrando. Eles se desviaram da lei. O coração do livro está lá em Malaquias capítulo 4, verso 4, quando o próprio Senhor diz, através do seu profeta, lembrai-vos da lei de Moisés. Nós encontramos no livro de Malaquias algumas perguntas, né? Por exemplo, é uma resposta em tom de pergunta, quando há no versículo 8 do capítulo 3, roubará o homem a Deus? Então os sacerdotes retrucam, né? Em que te roubamos? Os falsos profetas, eles enfatizam esse versículo, tentando levar a igreja contemporânea ao temor de estar negligenciando a 10ª parte do salário mensal, né, do dinheiro que ganham, ou do que vendem, ou de algo que eles obtêm. Só que quando entramos no Novo Testamento, já não há menção nem de porcentagem ou valor estipulado. Mas como o apóstolo Paulo diz, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2, conforme a sua prosperidade. Ou quando ele diz em 2 Coríntios capítulo 8, verso 11, segundo as vossas posses, que na realidade eram coletas para os crentes necessitados da Judeia. Isso você pode conferir em 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 15. Ou seja, mas podemos notar que não é somente essa pergunta argumentativa existente no livro de Malaquias. Vamos às outras. Malaquias 1,6, como eu disse, que é direcionado aos sacerdotes, o Senhor diz que eles estavam profanando, desonrando o seu nome
não estavam tendo respeito para com Deus como Pai, e eles perguntam: em que desprezamos o teu nome? Em Malaquias 1,7 eles também perguntam: em que te havemos profanado? Então veja que não é só no versículo 8 que os falsos profetas sempre usam para transformar o contexto de Malaquias, deturpando tudo e trazendo então como dinheiro. No sentido de trazerem, né, os sacerdotes ao altar. Aqui o Senhor estava falando e eles estavam dizendo: em que te havemos profanado? E o Senhor então responde que eles estavam trazendo pão imundo, animal cego, animal coxo, animal enfermo. Veja que tudo isso é o contexto do livro de Malaquias, não é só o dízimo. Malaquias 3,7 eles também perguntam, né, em que havemos de tornar? No sentido, é claro, que aqui o Senhor estava dizendo de retornarem à lei, né? Desviastes dos meus estatutos, capítulo 3, verso 7, Malaquias 4,4, como eu já mencionei, lembrai-vos da lei de Moisés. Na compreensão do que é o Evangelho, né? Romanos 1, 16, 17, quando Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, porque nele, no Evangelho, é revelada a justiça de Deus, como está escrito: de fé em fé o meu justo viverá pela fé. Tudo aquilo que nos era para a condenação, né, a completude da obra expiatória de Cristo. E você pode acompanhar aí os versículos, né, a partir da corrupção, da entrada do pecado no mundo, lá em Gênesis 2, 16, 17, a obra expiatória de Cristo, a restauração na cruz do Calvário. Essas portas, a condenação do próprio Deus, não prevalecendo contra a igreja, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós vemos que a igreja está debaixo, a igreja não está mais debaixo de ordenanças, né? O Colossenses capítulo 2, verso 14, o que nos era contrário por meio das suas ordenanças, né, como uma cédula de dívida, ele tira do nosso meio e crava na cruz do Calvário. Você pode acompanhar aí também os versículos. Então, aqui apenas estamos aqui apenas contextualizando, né, e provando que não nos é lícito trazer como doutrina para a igreja. Existe uma vertente, né, uma regra de interpretação chamada idealismo, que utilizam os textos assim como aleatoriamente, né, e nós não podemos fazer isso. Ainda mais nessa questão do dízimo, sob o pretexto de que serão abençoados, né, com a prosperidade, mesmo porque a prosperidade é dom de Deus. Eclesiastes 5,19. E sendo um dom, não é algo que eu possa fazer primeiro para poder conquistar de Deus. Já vista que dom é um presente, não é verdade? É gratuito. E também o uso dos dons é para o serviço a Deus e aos homens. E ao corpo de Cristo, né? A igreja principalmente. Os textos aí de Romanos capítulo 12, verso 3 a 8, 1 Coríntios 12, 1 a 11, Gálatas capítulo 6, verso 2 a 10, Tito 3, 14, enfim, esses textos aí que você pode acompanhar também, fazer os seus próprios estudos. Nós vemos que o dom ele é para servir, é para serviço. E as pessoas estão achando que prosperidade é para elas desfrutarem, né, de tudo aquilo que eles querem e almejam nas suas prospecções, nas suas aspirações, e nós vemos que o propósito para a igreja de Deus, né, o propósito de Deus para a igreja na terra é totalmente oposto, está em oposição a essa vida de luxúria. Malaquias capítulo 2, nós vemos o castigo dos sacerdotes, né? Capítulo 2, verso 1, agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Então aqui nós faremos menção do que Deus havia prometido à casa de Levi, né, no capítulo 2, verso 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas como a promessa feita também, né, naquela época, a casa do sacerdote Eli, que estava desempenhando mal o seu sacerdócio, ali com seus filhos Ófine e Finéias, só que Deus depois diz, agora longe de mim tal coisa, né? 1 Samuel 2,30 nós encontramos isso, e nesse contexto aqui dos sacerdotes de Malaquias, nós vemos algo parecido, pois as obras dos sacerdotes já não estavam sendo abençoadas por Deus. Mas como diz no capítulo 2, verso 2, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos.
já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Malaquias 2:2. Vós não propondes isto no coração, né, na parte B do versículo 2 do capítulo 2. Então, o que seria isso? Dar honra ao meu nome, é o que o Senhor diz. E na questão dos dízimos, né, no emprego correto aqui dos dízimos, no contexto de Malaquias, é a mesma coisa que Deus diz no capítulo 3, no verso 10, provai-me nisto. Voltem para a minha palavra. Vocês não estão propondo no coração voltar à lei, observar a lei, os meus estatutos, né? Então, nisto o quê? O que o Senhor está dizendo? Provai-me nisto. Para tanto, temos que entender algo. Os levitas foram separados dentre as tribos de Israel, né, para o serviço no tabernáculo e posteriormente no templo, e oficiavam ali dos filhos de Levi, Gerson, Merari e Coate. Eles tinham trabalho, uns desmontavam, outros carregavam os utensílios sagrados. Isso está em Números capítulo 4, verso 1 a 49. Os levitas, filhos de Levi, do qual descende Arão, né, o primeiro sumo sacerdote, que foi chamado por Deus, né, Hebreus capítulo 5, verso 4, Salmo 133, verso 1 a 3, foram separados para o sacerdócio. Isso está em Números capítulo 1, verso 47 a 54. Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo. Números 18, verso 1 a 20. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E como eles, os levitas, não tiveram herança na distribuição, ou pelo menos completa, na distribuição aos filhos de Jacó, foram separados para ministrar no tabernáculo, pois na sedição no deserto, né, na idolatria lá com o bezerro de ouro, se chegaram a Moisés, né, vieram para o lado de Moisés. Então o Senhor separa a tribo de Levi. Isso está em Êxodo capítulo 32, verso 26. Ou seja, a porção deles seria o Senhor. Ou seja, a maior das bênçãos, né, Números capítulo 18, verso 20. Mas infelizmente muitos não entendem, não entenderam quando Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou quando o Senhor diz: a palavra de Deus é verdadeiro alimento. As pessoas estão deixando passar completamente despercebido que a palavra de Deus é a coisa mais importante que nós temos. Elas estão voltadas para suas conquistas e esquecem então do propósito. Elas esquecem de aprender e de entender a palavra de Deus para poder servir melhor ao Senhor. Essa é a porção para a igreja. Bem como grande parte, sim, da igreja não entendeu que a sua porção é servir ao Senhor como uma nação sacerdotal. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versos 5 e 9. E não que cada membro individual tente ficar rico com pregações libertinas de falsos profetas, né? Nós vemos isso aí na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 1 a 3, onde fala ali dos falsos profetas que, movidos por avareza, fariam comércio das pessoas com palavras fictícias. Aos levitas foram designados dízimos. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança. Dízimo sempre foi alimento. E veja que o próprio texto de Números 18 faz distinção entre dinheiro, né, Números 18, 16, e dízimo, como eloeis em todo lugar. Né? Você pode ver isso no capítulo 18 de Números. Ali está falando sobre dinheiro, sobre prata, sobre ouro, e também fala sobre dízimo, que é alimento. Você pode observar aí esses versículos, textos que estão aí, para você acompanhar que dízimo sempre foi alimento. Somente quando o lugar fosse muito longo é que eles vendiam os seus dízimos, né? Mas só que após chegar no local indicado pelo Senhor, convertiam novamente em alimentos. Está em Deuteronômio capítulo 14, verso 23, 24. É muito importante nós entendermos que se eles vão levar um animal, uma vaca, não tem como levar em um local distante. O que eles faziam? Eles vendiam, mas quando chegasse no local, convertiam novamente em alimento, porque o dízimo tem que ser alimento. Maaser, né, a 10ª parte da colheita do gado, todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Números 18, 12. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxeram ao Senhor serão teus. Números 18, 13.
porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, Números 18 e 24. Comê-lo-eis em todo lugar, pelo vosso serviço na tenda da congregação, Números 18 e 31. É imprescindível ressaltar, por respeito ao texto sagrado, que dízimo sempre foi maaser, né, a 10ª parte, primícias de plantações de cereais, trigos, gado, Números 27, 30 a 34. E já vimos que é um engano dizer que dízimo era a moeda corrente da época, né? E aí eu peço para você fazer uma comparação em Números 18, 16 e Números 18, 21 e 31. Nós vamos ver aí a distinção. Note que quando Paulo faz menção da possibilidade do pastor ou obreiro em geral viver da obra de Deus, ele não faz menção de dízimos. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 a 14, e mesmo assim ele não usou desse direito, né? Mesmo assim Paulo não usou desse direito. 1 Coríntios 9, 12, nós podemos notar lá em Atos capítulo 18, verso 1 a 3, que Paulo tinha ofício. Nós vemos muitos pastores hoje, infelizmente, sugando as pessoas, deturpando os textos bíblicos e assim, então, vendendo a palavra de Deus. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, que nós não somos como eles, mercadejadores da palavra de Deus. Mas nós permanecemos fiéis, né, ao texto sagrado, porque nós daremos contas ao Senhor. Paulo fala isso para Timóteo no capítulo 4, verso 16 de 1 Timóteo, e também em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, que o que se requer dos despenseiros é que cada um deles sejam encontrados fiel à palavra de Deus. Bom, já que entendemos um pouco sobre o chamado e o direito dos levitas, então nós poderemos claro, entender o porquê Deus estava amaldiçoando as obras das mãos deles, né, dos sacerdotes. Lembre-se que Malaquias capítulo 1, verso 6, Malaquias capítulo 2, verso 1 e 2, está claro que o livro de Malaquias está direcionado aos sacerdotes. Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado. Vos reprovarei a descendência. Malaquias capítulo 2, verso 1 a 3. E como já havíamos dito, claro, né, o que está em Malaquias capítulo 2, verso 2, porque vós não propondes isso no coração. Os sacerdotes não estavam propondo no coração. O que eles não estavam propondo no coração? Dar honra ao nome do Senhor. E também nós já havíamos dito, como o Senhor Deus disse em Malaquias capítulo 3, verso 10, provai-me nisso. Ou seja, Deus está se referindo ao que ele havia dito lá em Deuteronômio 14, quando a palavra diz, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão. Deuteronômio capítulo 14, verso 22 a 29. O contexto do dízimo em Malaquias 3 não começa no versículo 8, né? Roubará o homem a Deus, né? Os falsos profetas enfatizam sempre esse versículo. Não só falsos profetas, mas como pessoas que têm bom coração, que têm intenção de agradar a Deus, mas estão num erro, né? Um erro escriturístico. Mas no versículo 5, principalmente, nós podemos encontrar ali o foco, né, do porquê a indignação do Senhor a partir do versículo 8. Ali está o foco sobre o que os sacerdotes estavam fazendo e que motivaram os versículos 8 a 12 de Malaquias capítulo 3. Versículo 5 de Malaquias 3, talvez você nunca tenha lido. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz, ou seja, o juízo viria rápido, né? Contra isso logo após, um pouco depois do retorno, já com o templo reconstruído ali, depois que eles voltaram, né, do cativeiro de 70 anos na Babilônia, que tem também um caráter profético, escatológico, mas aqui o foco é o livro de Malaquias. Serei testemunha veloz contra os que defraudam e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias 3,5.
Quão maravilhosa, meus irmãos, é a Escritura Sagrada, pois ela própria se interpreta. Deus está chamando, né? Deus não faz isso porque precisa de nós, mas porque é voluntarioso. E não quer ou tem prazer em punir e matar. Os sacerdotes, Deus chama os sacerdotes então aqui a sensatez. E para que provem o Senhor na promessa feita em Deuteronômio 14, 29, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Por isso que o Senhor está dizendo, provai-me nisso, né? Mas como eles estavam defraudando o direito nos dízimos dos órfãos, viúvas e estrangeiros, Deus não estava para abençoar, mas para amaldiçoar. Malaquias capítulo 2, verso 1 e 2. Caso não provassem o Senhor nessa mesma promessa, né? Malaquias capítulo 3, verso 10. Provai-me nisso, diz o Senhor, trazei todos os dízimos e provai-me nisso. E provai-me nisso no quê? Em Deuteronômio capítulo 14, verso 29, que o Senhor havia prometido abençoar as obras das mãos dos sacerdotes, se eles não defraudassem o direito. O direito de quem? Não só dos levitas, mas também como dos órfãos, das viúvas e necessitados, né, dos estrangeiros. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. Provérbios 17, 5. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 19, 17. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. Provérbios 18, 23. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Provérbios 22, 16. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua morada. Salmo 68, 5. A simplicidade do texto de Malaquias, né, do capítulo 3, tem feito muitos eruditos se perderem em suas elucubrações, pois o contexto do roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, os sacerdotes estavam roubando, né? Malaquias capítulo 1, verso 6, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 8, era no tocante aos órfãos, viúvas e estrangeiros necessitados. Como pode o homem, sacerdote, no contexto aqui do livro, roubar a Deus? Como pode isso? Se tudo é de Deus, todos somos de Deus, não quer dizer que todos serão salvos, mas tudo pertence a Deus, tudo provém de Deus. Então como o homem pode roubar a Deus? Da mesma forma como o Senhor exporá a sentença de condenação aos perdidos em Mateus capítulo 25. No verso 45, então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixasses de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasses de fazer. Roubará o homem a Deus? Ou como quando Paulo, né, até então Saulo, na estrada de Damasco, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, verso 4. Veja, Jesus, o Senhor, ele tomou as dores dessas pessoas. Os condenados não fizeram mal diretamente ao Senhor, bem como Paulo não estava perseguindo ao Senhor, mas aqueles a quem o Senhor quis dar proteção, cuidado e provisão. Assim acontecia no contexto de Malaquias capítulo 3, verso 8, que os sacerdotes estavam defraudando em Malaquias capítulo 3, verso 5, e que por isso Deus os chama a sensatez em Malaquias capítulo 3, verso 10. Provai-me nisto, ou seja, sob a promessa sob pena e promessa de maldição em Malaquias 2:2, por causa da rebeldia com relação à aliança de Deuteronômio capítulo 14, verso 29. Deus deu, né, para que os sacerdotes cuidassem, representando o cuidado de Deus, essas classes de desamparados, órfãos, viúvas, estrangeiros, necessitados, e eles, os sacerdotes, falharam por maldade, ganância e avareza. É o que nós vemos nos dias de hoje. Malaquias capítulo 3, verso 9, com maldição sois amaldiçoados. Malaquias 2:2, lembra? Eu amaldiçoarei as obras de vossas mãos, porque não estavam cumprindo o que estava em Malaquias e em Deuteronômio 14, 29. Eu vou abençoar a obra das mãos de vocês se vocês cuidarem dos levitas, dos órfãos, viúvas, estrangeiros, necessitados. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Lembra de capítulo 3, verso 5 de Malaquias? Vós, sacerdotes, a nação toda, a nação estava sendo prejudicada por causa dos sacerdotes. Malaquias 2:8, mas vós tendes desviado do caminho,
e por vossa instrução tendes feito muitos, tropeçar a muitos. Em Malaquias capítulo 2, verso 7, diz que nos lábios do sacerdote é que os homens devem buscar instrução sobre Deus. E Paulo diz para Timóteo tomar cuidado quanto à doutrina, né? 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, para que os que pregam não lancem outro fundamento, como Paulo também adverte ali em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, mas que apenas mantenham-se fiéis ao que está escrito, no contexto em que foi escrito, 1 Coríntios 4, 2. Os sacerdotes, no contexto de Malaquias, estavam fazendo muitos se desviarem do foco. Malaquias 2,8, né? Vocês estão fazendo eles desviarem aqui, mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ele tinha feito uma aliança no Deuteronômio capítulo 14, principalmente no verso 29, com relação aos dízimos. 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3, os falsos profetas, movidos por avareza, fazem comércio das pessoas com palavras fictícias, e muitos seguem as suas práticas libertinas e chegam ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou por meio dessas campanhas falsas de dízimo dobrado, triplicado, sendo que dízimo não é dinheiro. O verso 18, o apóstolo Pedro diz também na segunda carta, no capítulo 2, que eles estão fazendo muitos se desviarem do caminho, e muitos que poderiam até ser salvos fazem com os crentes da atual geração. Com maldição sois amaldiçoados, vós a nação toda, Malaquias capítulo 3, verso 9. Ou seja, o que está em Oséias capítulo 4, versos 6 a 9, como é o povo, assim é o sacerdote. Então o povo estava sendo atingido por causa do sacerdote. O sacerdote, no contexto do Antigo Testamento, era o cabeça espiritual da nação. Uma observação que eu gostaria de fazer é que hoje podemos entrar no descanso de Deus, pois nosso sumo sacerdote não se corrompe, nem precisa de dízimos ou ofertas para se alimentar, e vive sempre para interceder por nós. Aí estão os versículos também, mostrando o resultado do sacrifício expiatório do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que a Bíblia diz que onde se há mudança de sacerdócio, necessariamente se há mudança de lei. Então hoje nós levamos as cargas uns dos outros, e assim nós cumprimos a lei de Cristo. Então como foi essa maldição? Deus enviou o devorador. Devorador, meus irmãos, é uma classe de gafanhotos liberados pelo próprio Deus para consumo. Isso está em Levítico 11, 22. Então você não é demônio. Você já viu alguém comer demônio, mastigar demônio? Não. Então esses gafanhotos devoradores que Deus enviou, era para que barrassem a colheita. Ou seja, assim o povo, por causa dos sacerdotes, era afligido, né? Se a colheita está sendo barrada, estão sendo afligidos e, de uma certa forma, estão sendo amaldiçoados. Por isso que Deus diz, vós, a nação toda. O foco da maldição eram os sacerdotes. Só que para o povo não recolher os dízimos e levar aos sacerdotes, o povo então também era amaldiçoado, porque lá estavam os gafanhotos, né? E assim o povo, por causa dos sacerdotes, era afligido e amaldiçoado. Hoje não estamos sob pena de maldição, por causa do sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus, que nos livrou do império do pecado e da morte. Aí mais textos para você aprender e ver quão maravilhosa é a graça que nos alcançou, e estamos livres então do império da morte e do pecado, e não tem nenhum devorador demônio que vai te pegar, porque isso é uma libertinagem, uma heresia de falsos profetas. Se o povo, a nação, continuasse recolhendo os dízimos, continuariam levando aos sacerdotes, que por sua vez continuariam defraudando o levita, o órfão, a viúva e o estrangeiro, que era o necessitado, consequentemente, então, roubando a Deus. Então Deus enviou gafanhotos para barrar, então, essa colheita. Tanto que se os sacerdotes retornassem à sensatez, por causa do retorno à aliança, Malaquias 2,5, minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e temeu por causa do meu nome. Que Deus fizera com eles, em Deuteronômio 14, 29, então Deus repreenderia o devorador. Se os sacerdotes retornassem à lei, se os sacerdotes retornassem ali em Deuteronômio 14, 29, Deus repreenderia. Por isso que Deus está falando com os sacerdotes, por vossa causa,
eu repreenderei o devorador. E assim a nação não seria mais amaldiçoada por causa dos sacerdotes, e seria uma nação deleitosa, né? Malaquias capítulo 3, verso 11 e 12. Se os sacerdotes trouxessem os dízimos à casa do tesouro, Deus, repreenderia o devorador. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro seria fazer uma coleta dos dízimos, né? Aliás, o uso correto dos dízimos. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro seria fazer o uso correto dos dízimos que os sacerdotes não estavam fazendo. Malaquias capítulo 3, verso 10, né? Para que haja mantimento. Então, virão levita, viúva, o órfão, necessitado, estrangeiro, e comerão e se fartarão. Deuteronômio 14, 29. Tá conseguindo entender até agora? A casa do tesouro. É um absurdo e irresponsabilidade dizer que são igrejas. Não há fundamento neotestamentário para tal afirmação. Por quê? Primeiro, a casa do tesouro era uma repartição dentro do templo, Neemias capítulo 3, verso 5. Uma espécie de câmara em que se depositavam as ofertas. Está em Neemias capítulo 3, verso 5. De manjares, incenso, utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho, azeite, que se ordenava para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Segundo lugar, que nós não podemos dizer que a casa do tesouro são igrejas, é que era para os levitas, Números capítulo 1 e capítulo 18. Hebreus capítulo 7, verso 8 diz que nosso sumo sacerdote não necessita de alimento. Terceiro motivo, o tabernáculo foi construído com um molde que Deus mostrou a Moisés no Sinai, Hebreus capítulo 8, verso 5, e o templo foi construído sobre esse molde, esse modelo. Quarto motivo para dizer que não é igreja, a casa do tesouro não é igreja, é que não existe registro de que Deus tenha dado modelo físico de pedras, de templo para a igreja. Pois desde a sua edificação em Cristo, o corpo místico de Cristo, né, em Cristo, um termo que ocorre mais de 160 vezes no Novo Testamento, Mateus 16, 16, 18, a igreja tem andado pela terra até o tempo determinado para ser removida deste mundo. Romanos 11, 25. Enfim, não foi dado modelo para que se fizesse uma igreja física. Quinto motivo, que a casa do tesouro não é igreja. Esse ajuntamento, bem como seus sacramentos, se dão em qualquer lugar. O batismo, a ceia, se dão em qualquer lugar. Mateus 18, 20, Colossenses 14, 4, 15. Eu vou colocar esses textos aí para você ir acompanhando. Não seria igual a casa do tesouro, no tabernáculo e no templo. O sexto motivo para dizer para refutar que a casa do tesouro são igrejas. Nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 5. Cada membro da igreja é individual, sendo que somente unidos somos igreja. Só quando nós estamos unidos, reunidos em algum lugar, é o termo igreja, né, eclesia. Mas individualmente somos templo. Você é um templo de Deus. E já não há templo físico desde a diáspora, né? Desde quando em 70 depois de Cristo o templo foi destruído e sobre Jesus lança uma maldição, né? Mateus 23, 38, desde agora a vossa casa ficará deserta, 24, 1, 2, e não ficará pedra sobre pedra, Lucas 19, 41, 44, porque Israel não reconheceu naquele período o tempo então da visitação do Messias. A igreja primitiva não há menção de dízimo, ofertas, né, que na realidade eram coletas e até esmolas. Em 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 15, Atos 10, 1, 2, quando Cornélio fazia esmolas continuamente, isso subiu a Deus como cheiro agradável. Ou seja, o objetivo era sempre o socorro aos irmãos mais necessitados, geralmente os da Judéia. Assim, os que faziam parte da igreja se distinguiam em favor dos necessitados, né? Nós vemos que hoje a igreja quer se distinguir como tendo mais, como tendo posses, como tendo recursos, como sendo ricos. E a Bíblia diz, né, como eu já mencionei, Tito, capítulo 3, verso 14, que a igreja deve se distinguir em favor dos necessitados. A igreja primitiva também, como tratavam as suas posses? Como é que cada crente tratava a sua posse? Por ter entendido, sim, o propósito do Evangelho.
a igreja na terra, né, e da igreja na terra, já não se importavam com suas conquistas terrenas, mas eram conduzidos pela doutrina dos apóstolos. Atos 2,42, Efésios 2,20. E isso resultava em uma divisão dos bens que possuíam. Eles não tinham mais aquilo como sendo próprios seus, mas eles depositavam aos pés dos apóstolos, vendiam para que houvesse igualdade entre todos os irmãos. Coisas essas que praticamente será impossível de ver, até mesmo por conta da má interpretação e pregação equivocada sobre o dízimo, né? Qual é a pregação atual sobre o dízimo? É sobre prosperidade. Mais uma vez, tiram do seu contexto, né? Abrir janelas do céu, derramar bênçãos sem medida, né? Que vos adivinha a maior abastança. Ali, a nação de Israel, havia uma ordem para que, através dela, todas as nações da terra seriam beneficiadas por Israel. Mas eles falharam. Mas já podemos ver reflexo disso, né, de um reino futuro a Israel, a partir de 47, 48, em que o mundo se beneficiará, já se beneficia de Israel, né, mas que terá o apogeu no reino milenar de Cristo. Isaías 60, versículo 11, né, só um antepasto aí dessa nossa mensagem sobre o reino futuro a Israel. Já para a igreja, a ordem é para não buscar bens materiais. Nós podemos não gostar de ouvir isso, mas não tem como eliminar o Novo Testamento da Bíblia, porque senão nós ficamos sem a concretização da promessa. A promessa está no Novo Testamento. Nós entendemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E o Novo Testamento diz que a igreja não deve buscar bens materiais, pelo menos não nessa volúpia, né? nesse volume, nessa aspiração, nessa prospecção, nesse anseio, nesse desejo, e que os falsos profetas têm levado muitos, né, a se desviarem da fé. Esses textos estão aí para que você acompanhe. 1 Timóteo capítulo 6, verso 8 a 10. Enfim. Se há ordens explícitas para que a igreja não busque riquezas, mas que cada um passe a viver para o reino de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 a 17, esse é o âmago, o coração do novo nascimento, da nova criatura em Cristo, alguma coisa então está errada nessa pregação sobre o dízimo, meus irmãos. Então, nós temos que tomar muito cuidado sobre o que estão pregando, sobre o que você está ouvindo. Tenho aqui algumas coisas para falar, depois num próximo vídeo. Eu gostaria de falar das 4 passagens que falam sobre o dízimo no Novo Testamento. Mateus capítulo 23, que Jesus desfere ali 8 ais contra a cúpula religiosa e política de Israel, porque ele havia sido rejeitado como seu Messias. E o capítulo 3 então motivou o capítulo 24, quando o Senhor diz que não ficaria pedra sobre pedra e lança uma profecia de maldição contra Israel até um tempo determinado, claro, né, porque eles já voltaram em 1947, 48, já cumprindo parte de profecia bíblica. Nós encontramos a mesma referência em Lucas 11, principalmente no versículo 42. Lucas 18, quando nós vemos que Jesus aprova, né, um homem que reconhece a necessidade de andar com Deus e a sua pecaminosidade, a sua miséria, quando fala do publicano e do fariseu, ao passo que ele diz que aquele que fazia os seus dízimos ali não foi justificado diante de Deus. Nós encontramos também em Hebreus capítulo 7, quando o enfoque ali é no sacerdócio de Cristo e não no dízimo. Ali fala de Melquisedeque, fala de Jesus, que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, porque tanto um quanto o outro não estavam condicionados à tribo de Levi, aos levitas, né, ao sacerdócio levítico. O fato de Melquisedeque não ter princípio de dias, isso não quer dizer nada, porque muitos sacerdotes que vieram do cativeiro da Babilônia não puderam exercer o sacerdócio, porque eles não tinham registros na genealogia de Israel. E também nós vemos que Melquisedeque era rei e sacerdote, e para se cumprir a messianidade teria que ser rei, sacerdote e profeta. E Jesus tinha esses 3 requisitos. Enfim,
No próximo vídeo nós falaremos um pouquinho sobre essas 4 passagens do Novo Testamento que falam sobre o dízimo, mas que também não dão base para que a igreja cristã pratique o dízimo. Mesmo porque o dízimo, os falsos profetas dizem que é antes da lei, para fundamentar a sua prática, só que o sábado, a circuncisão e o levirato também são antes da lei, só que hoje eles só querem pegar o dízimo, porque o dízimo dá para fingir que é dinheiro, só que dentro do contexto bíblico isso é uma heresia. Amém? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.